soa como um sonho. E eu tenho uma percepção de que a grande capacidade do ser humano é realizar os seus sonhos, em tornar seus sonhos uma realidade. Só que esse sonho é realizável por outra pessoa que não eu. Então eu fico nos sonhos quando eu durmo e nos devaneios na parte da manhã. Hoje a conversa será com Luiz Fux, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, é uma honra, uma alegria, um prazer muito grande recebê-lo pela segunda vez no Contraponto. Prazer é todo nosso. Foi uma primeira experiência muito agradável. Bem, vamos ao nosso duelo. O senhor preside a comissão de juristas constituída para a reforma do Código de Processo Civil. O que quis dizer quando afirma que é preciso desformalizar o processo judicial? É porque o processo judicial ele é muito recheado de formalidades que obrigam o juiz a cumprir uma série de etapas. Como o anseio atual é que o processo seja mais rápido, é preciso que se eliminem essas formalidades. Agora, o atual Código de Processo Civil é uma colcha de retalhos? Bom, esse código veio sofrendo alterações há 2 décadas. Então, nós temos artigos que não são mais numerais, são artigos com indicação do alfabeto. Então, temos artigo 461A, B, C, D. Começa a complicar. Então, perdeu um pouco a sistematização e, ao mesmo tempo, reclamava algumas inovações. Então, além de evitar essa colcha de retalhos, nós estamos fazendo uma nova colcha. Agora, conte para nós, com a reforma, quais as novidades dos recursos? Nós, advogados, estamos curiosos. Bom, nós da comissão verificamos que o nosso objetivo era que houvesse uma duração razoável dos processos. E um dos obstáculos era exatamente a prodigalidade recursal, o excesso do número de recursos e o próprio volume de recursos. Então, a comissão, no campo recursal, em primeiro lugar, ela eliminou a possibilidade de utilização constante do agravo do instrumento. Só caberá agravo do instrumento da tutela de urgência, daquelas medidas de urgência, das medidas interlocutórias de mérito e das medidas de execução. E com relação à grande novidade da jurisprudência, é que nós instituímos que toda vez que houver uma modificação da jurisprudência que já é dominante há muito tempo, para não surpreender o cidadão, haverá uma modulação, ou seja, o tribunal dirá a partir de que momento aquela nova orientação valerá, para que não haja uma surpresa violando a garantia da segurança jurídica prometida pela Constituição. Isso o senhor chama de modulação? Porque essa denominação ela é utilizada na declaração de inconstitucionalidade. O cidadão se comporta de acordo com o que a lei estabelece, e num dado momento aquela lei vem a ser declarada inconstitucional. Então, surpreende ele. A própria lei que regula a declaração de constitucionalidade, ela estabelece uma modulação, ou seja, o tribunal deve dizer a partir de que momento os efeitos vão se produzir. A mesma coisa ocorrerá com a jurisprudência, porque na realidade a jurisprudência dá um norte como o cidadão deve se conduzir. Agora, doutor Luiz Fux, o senhor é autor de várias respeitadas obras sobre o processo civil. Inclusive, há quem eu considere o maior especialista nessa matéria no STJ. Qual o sentimento, orgulho ou gratidão? Bom, na realidade, nada se faz sem uma ajuda superior, porque sou espiritualizado e acredito nisso. De sorte que o sentimento maior, muito embora eu tenha vaidade profissional no sentido de fazer o melhor, o sentimento que a soma é o de gratidão. O senhor é conhecido como um juiz flexível, compreensivo. Se é assim, por que então, em matéria penal, tem uma visão absolutamente severa? Não, é porque, na realidade, as pessoas, quando elas são humanizadas, e elas são, como se considera hoje, pessoas que são voltadas para o bem, e elas, antiteticamente, são mais severas no campo penal. Mas eu quero deixar claro aqui algo muito peculiar a mim. Eu só recebo uma denúncia contra uma autoridade quando eu tenho provas exatamente para quase condenar essa autoridade. Porque eu entendo que é uma blasfêmia contra a fé e a razão afirmar-se que permitir a pessoa responder no processo é possibilitar-lhe uma defesa. A pessoa que tem um processo penal recebido contra si, ela já passa passa por aqueles momentos de sofreguidão que são assim desumanos. De sorte que eu, na realidade, sou muito cauteloso, respeito a presunção de inocência, respeito os homens de acusação ainda infundada, mas no momento em que eu verifico
que há provas suficientes para se receber uma denúncia, aí realmente o meu sentimento do bem se volta exatamente contra aquele mal praticado. O senhor saberia nos dizer por que o STJ recusou as listas enviadas pela OAB para preencher as vagas existentes no tribunal? Bom, a percepção que eu tenho é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça elaborou uma proposta de emenda constitucional exigindo que os advogados tivessem 20 anos de experiência para concorrer a uma vaga da Corte. Ao que tudo me indica, nenhum dos integrantes daquela lista tinha os 20 anos. Inclusive, o mais experiente era oriundo do Ministério Público e depois passou a advogado. Em suma, ministro, qual deve ser a maior virtude de um juiz? A sensibilidade, a probidade ou a piedade? Eu acho que a maior virtude de um juiz, ele tem que ser imparcial, ele tem que julgar certo, né? Ele não pode cometer erro. Eu acho que é isso que ele tem que fazer. A maior virtude do juiz... honestidade. Não pode, eu acho que puxar para um lado ou para o outro, deve ser enérgico, como eu disse, e correto. A virtude do juiz é julgar uma causa bem julgada. Ser imparcial. Ele tem que ter, no mínimo, um senso de justiça mais apurado. Para julgar da melhor forma possível, né? Eu acho que a maior virtude é ter sensibilidade, né? Eu acho que para um juiz poder exercer a função de direito, ele tem que ser, em primeiro lugar, obviamente, honesto, não ceder à corrupção, que é uma coisa difícil hoje em dia. O juiz tem que ser honesto, verdadeiro. A Carta de 7 Partidas dizia que o juiz deveria ser um homem sensível, saber direito se possível. Então, um homem sensível, quando ele decide, ele o faz com a sensibilidade e, forçosamente, com probidade e com moralidade. Mas eu soube de algo a seu respeito que realmente me impressionou. O senhor participou de um seminário de planos de saúde aqui em São Paulo e foi muitíssimo aplaudido quando defendeu que o Estado deveria pagar todos os procedimentos emergenciais, evidentemente hospitalares, daqueles impossibilitados de fazê-lo. Pago meus impostos como qualquer outra pessoa e, no entanto, eu pago novamente, que eu tenho que ter um plano de saúde para os meus meninos, né? Isso é uma obrigação do Estado, isso é um dever do Estado. Eu acho que sim. Todos nós, cidadãos, pagamos impostos e isso é um essencial para que o Estado tome comprometimento. Tem que dar um apoio, sim, né? Acho que o Estado tinha que priorizar, sim, os mais carentes. Com os impostos que a gente paga, se construísse hospitais públicos bons, não ia precisar arcar. Isso seria já meio que arcar com as despesas. Claro, está na Constituição Federal. Direito à saúde. Na verdade, o que eu sempre me resignei foi com o fato de se afirmar que a Constituição, em determinados aspectos, não entrou em vigor. No Brasil, uma portaria do Banco Central entra em vigor imediatamente, um ofício da Previdência Social entra em vigor e a Constituição, desde 1988, ainda não entrou em vigor em alguns capítulos. Isso é absolutamente inaceitável. Então, o que eu afirmei foi o seguinte: há regras constitucionais que têm normatividade suficiente, tem direito, tem dever, tem objeto da prestação. Ora, se a todo direito corresponde uma ação que o assegura, a Constituição é claríssima. A saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Nós pagamos nossos tributos para termos saúde, segurança e educação. Então, nada mais razoável que se entender que quem não tem plano de saúde deve se socorrer do Estado e obter a prestação tal como se fosse uma prestação realizada por um particular. E eu faço aqui uma retificação. O senhor foi muitíssimo aplaudido e de pé. Muito obrigado. Ministro Fux, falando francamente, o seu nome tem sido bastante cogitado para o Supremo Tribunal Federal. Essa ideia, na sua mente, soa como? Soa como um sonho. E eu tenho uma percepção de que a grande capacidade do ser humano é realizar os seus sonhos, em tornar seus sonhos uma realidade. Só que esse sonho é realizável por outra pessoa que não eu. Então eu fico nos sonhos quando eu durmo e nos devaneios na parte da manhã. Sonhando com os dois, né? Exato. Com a matéria e com a forma. Bem, nós vamos interromper alguns instantes, ministro. Você não saia daí, que daqui a pouco traremos de volta o ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça.
Olha, por incrível que pareça, eu saí de casa aos 14 anos de idade, terno e gravata, um calor carioca fenomenal, e meus colegas iam para a praia jogar futebol. Então acontecia uma situação paradoxal. Eles admiravam o meu terno e eu ficava com inveja que eles iam para a praia jogar futebol. Conclusão, eu sempre fui muito ruim de bola e bom de trabalho. Ministro Luiz Fux, o senhor tem origem judaica e sua família é de exilados de guerra, vítimas da perseguição nazista. Por tudo que nessa vida testemunhou, seja por conversas ou por lembranças familiares, o que, de fato, leva consigo aqui dentro? Então, da história da minha família, o que restou em mim foi uma ideia de perseverança, de determinação na luta pela vida, saber que a vida é cheia de heroísmos, que nós temos o direito de estarmos aqui, mas sempre levar essa luta adiante com muita humildade. Mas seus avós viveram muito, mais ou menos uns 92 anos. E mesmo sofridos, se dedicaram aqui no Brasil a práticas muito nobres, né? Como uma casa para idosos, pessoas mais velhas desvalidas, para crianças abandonadas. Que luz, com letras maiúsculas, tinham eles, ministro? Eles entendiam que era possível, o Brasil mostrou a eles que era possível renascer novamente na mesma vida. Foi isso que realmente eles carregavam, porque eles imaginavam que não iam conseguir sobreviver aos campos de concentração e o Brasil ofereceu a eles um renascimento. Mas seu pai resolveu ser advogado depois de avançar de idade. O mesmo ocorreu com sua mãe na medicina. O senhor acredita que essa veia determinada e perseverante de Luiz Fux teve semente plantada ali atrás, bem atrás? Eu sempre acreditei naquela velha máxima, o fruto não cai longe da árvore. Então, eu assistindo meus pais, já com meia idade, lutando por uma nova profissão, aquilo me estimulou muitíssimo. Eles foram sempre dois grandes incentivadores. Meu pai foi porque, infelizmente, já faleceu. Minha mãe continua sendo até hoje. Eu, apesar dos meus 57 anos, continuo sendo o filho querido da minha mãe. Que bom, né? E o senhor citou a palavra árvore, eu me lembrei também que o senhor tem uma árvore de advogados na família. Filha, irmãs, pai, enfim, é isso mesmo? Eu acho que também foi uma influência, assim, de que as minhas irmãs também assistiram meu pai chegando de madrugada da faculdade, trabalhando o dia inteiro. Ele tirava notas boas da faculdade, mostrava para nós todos. Então, nós temos hoje. Minhas irmãs, as duas, são advogadas. E, evidentemente, eu, antes de iniciar a carreira do Ministério Público da Magistratura, fui advogado. Meu filho é advogado. Minha filha é advogada. Então, é a família inteira. Minha sobrinha é advogada. São todos. Então, evidentemente que o meu telefone toca algumas vezes quando tem dificuldades em provas. O telefone toca juridicamente o dia inteiro? O telefone toca juridicamente o dia inteiro. Bom, e o seu primeiro neto, o Patrick, pelo que eu sei também, não pede mamadeira, peticiona? Esse acho que vai seguir o mesmo caminho do pai. Com certeza, né? Com certeza. Mas agora confesse, Dr. Fux, como foi começar a vida profissional como boy do escritório do seu pai? Foi revoltante para o garoto Fux? Olha, por incrível que pareça, eu saí de casa aos 14 anos de idade, terno e gravata, um calor carioca fenomenal, e meus colegas iam para a praia jogar futebol. Então acontecia uma situação paradoxal. Eles admiravam o meu terno e eu ficava com inveja que eles iam para a praia jogar futebol. Conclusão, eu sempre fui muito ruim de bola e bom de trabalho. Vinícius, decidido aqui. Vamos fazer um bate-pronto. Eu tenho certeza que o telespectador vai gostar. O senhor se diz espiritualista. O que é ser espiritualista? Pensar no outro. Quais são hoje os maiores problemas existenciais do ser humano? Desesperança. O que mais o atrai na alma humana, ministro? O desprendimento aos bens materiais. Abaixo a leitura do voto? Porque a parte não quer saber quanto direito o juiz sabe, ela quer saber se ela tem direito. Rio de Janeiro, boate Dom Quixote. Lembranças? Juventude saudável. Hoje o senhor não é mais o Benjamin, o mais novo da sala de aulas. Os papéis se invertem muito rapidamente, ou não? O hoje é o amanhã.
Vale o comedimento do magistrado em prejuízo às coisas boas da vida, como tocar em uma banda ou praticar um surf? Acho que vale. Tudo tem a sua hora. Independência é a chave mestra para o sucesso profissional. Eu desde cedo aprendi que no país onde os juízes temem, as decisões deles valem tanto quanto valem